Muita gente já ouviu falar da Trindade, né? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que quase ninguém comenta é o que a Bíblia apresenta um tipo de trindade profana. Um trio que, assim como a Trindade age em unidade, esse trio também atua junto, mas com o objetivo oposto, né? De enganar, destruir e imitar a Deus. Mas antes de falarmos sobre essa versão corrompida, vamos deixar claro o que é e o que não é a Trindade bíblica, né? Não se trata de um único Deus com três máscaras diferentes. Não é um modo que Deus assume de tempos em tempos, não é nada disso. A Bíblia, ela apresenta Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas distintas, com vontades próprias, interagindo entre si e ainda assim sendo um único só Deus. Então, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, mas todos são Deus. Isso é muito confuso. Isso é muito confuso para a gente entender. Mas como eu sempre digo, tem coisas que a gente só vai entender na glória. Mas tem coisas que a Bíblia mostra muito claro. E essa estrutura, ela é mostrada do começo ao fim. Você pode estar se perguntando assim, e o que isso importa? Porque quando aparece uma imitação maligna disso, o que chamamos de trindade profana, ela só faz sentido à luz da trindade original. Na Trindade Divina, o Pai envia o Filho se entrega e o Espírito continua agindo dentre os crentes, nos cristãos hoje em dia, cada um com um papel muito claro. Agora, a Bíblia também descreve uma atuação maligna, parecida, por exemplo, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Um trio com fruições diferentes, unidos com o mesmo objetivo, que é se opor a Deus, enganar o mundo e roubar a adoração que pertence só ao Criador. Eles imitam, eles distorcem, eles enganam. E se a gente não conhecer a verdadeira Trindade, não vai perceber quando estiver diante da falsa. Então por isso que precisamos entender a Trindade real, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, para não confundirmos com a Trindade profana. Você pode me dizer assim, mas um é do bem e o outro é do mal. Não, cara, eles sabem muito bem se disfarçar e pega muito crente hoje em dia. Então vamos lá, se o Pai ele é a mente por trás do plano da salvação, o diabo tenta ocupar esse mesmo papel da Trindade profana. Ele é o arquiteto da rebelião, é o originador da mentira, é o mentor por trás de tudo que se opõe a Deus. É muito louco porque lá em Apocalipse capítulo 12, ele é descrito como o grande dragão. Ele é o acusador, aquele que tentou derrubar o plano divino desde o início, desde o Éden. E ainda hoje trabalha para enganar a humanidade, ele está trabalhando nisso. Agora, assim como o Pai enviou o Filho ao mundo, o diabo envia o anticristo. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo ele fala sobre o homem do pecado, o filho da perdição, que se levantará contra tudo o que se chama Deus, né? E continua que ele se exaltará, realizará sinais e enganos, tudo para ocupar o lugar de Cristo. Então podemos dizer que ele é uma imitação perversa do verdadeiro Messias. E muitos o seguirão achando que estão diante de algo divino. E assim, cara, como o Espírito Santo guia as pessoas à verdade, o falso profeta guiará a mentira. Ele é o responsável por apontar as pessoas ao anticristo, realizando milagres, sinais, persuadindo multidões e adorando a besta. Apocalipse capítulo 13 mostra claramente, gente, esse papel. Ele faz descer fogo do céu, engana com aparências espirituais, exige que todos recebam uma marca, uma falsa aliança, uma cópia distorcida da marca do Espírito Santo. Então ele tenta imitar tudo e hoje em dia muitos crentes, cara, caem nessa cilada. Então, cada membro da Trindade profana tem o seu papel. O diabo quer ser o pai da mentira, o anticristo ele quer ser o filho rebelde e o falso profeta um espírito enganador. Eles não criam nada, apenas copiam e corrompem. Essa estratégia só é eficaz porque muitos não conhecem a original. Muitos não conhecem a Deus. E algo que a gente precisa entender é que a Trindade profana não está apenas num futuro distante, cara. Sinais já estão no mundo inteiro. João disse que muitos anticristos têm surgido lá em 1 João capítulo 2. E o espírito do anticristo, ele já opera. E isso, galera, nos mostra que, mesmo antes da manifestação final desse trio maligno, a influência dele já tenta moldar o pensamento, a cultura e até mesmo a religião de muitas pessoas. O diabo planta mentiras desde o Éden. E o anticristo já é o anunciador de ideologias e líderes que se opõem frontalmente ao evangelho, a palavra de Deus. E o falso profeta, ele aparece em vozes religiosas,
que distorcem a verdade para agradar o mundo. Cara, hoje em dia tem muitos pastores, infelizmente tem muitas pessoas que cantam, que distorcem o evangelho. E isso é tudo influência de Satanás. Então, gente, quem não estiver firmado na palavra pode confundir poder com verdade, sinais com santidade, aparência com essência. Por isso, precisamos conhecer o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Deus, né? O Pai, Filho e o Espírito Santo. Não é só uma doutrina, é uma proteção, é relacionamento, é discernimento de espírito, discernimento da palavra de Deus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gosta de Bíblia, é nesse canal que você quer estar inscrito. Deus te abençoe e até a próxima.